bom te encontrar mais uma vez, termos mais um tempo para lermos a Bíblia e refletirmos sobre tudo aquilo que Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas. Que bom é que você tem tomado a decisão de permanecer firme, buscando conhecer e aprender mais de Deus. Sabe que o que eu quero dizer para você na manhã desse dia, ao teu coração, ao teu espírito, é fazer com que você possa permanecer fiel, permanecer crendo, convicto de que Deus está preparando algo totalmente novo e especial para a tua vida. Sabe que esses dias eu fiz uma brincadeira com um dos meus filhos. Eu falava com o Benjamin e disse para ele: Benja, meu celular está acabando a bateria. Faz um favor para mim, pega aquela bucha que está ali na pia. E ele parou, olhou para mim e disse assim: bucha? Mas você não disse que o seu celular está acabando a bateria? O que tem a ver uma coisa com outra, pai? Parece que essa conversa sua não tem nada com nada. E eu disse exatamente isso para ele. Exatamente assim. Deus é capaz de, nos lugares mais improváveis, que pareça que não tem nada com nada, extrair a melhor fonte de vida, das quais eu jamais poderia experimentar. Me deixa com essa história tocar o teu coração com uma palavra. Sabe que existem momentos na minha e na tua vida que nós pensamos que tudo que está ao nosso redor, nada pode resolver as nossas adversidades. Nada pode ser transformado, nós estamos buscando uma resposta tão transformadora, uma resposta que venha com tanta clareza, e de repente nós paramos de acreditar no impossível. Há poucos dias atrás, eu estava com um amigo que amo, um amigo do coração, e nós estávamos num ambiente espiritual. E eu me lembro que naquele dia ele recebeu um recado que tirou a sua paz, trouxe angústia à sua alma, provocou uma dor em sua ferida, enfim, ele sofreu, chorou. Nós oramos naquele dia e eu disse para ele: distante como nós estamos, meu amigo, o que nós podemos fazer? Ele diz: eu queria estar lá, eu queria estar perto da minha família, eu queria estar perto da minha casa, eu queria agora poder fazer alguma coisa, pastor. Eu disse para ele: meu amigo, agora nós podemos fazer uma única coisa, fazer aquilo que ninguém pode fazer, tirar da nossa fé, nas coisas improváveis, aquilo que Deus pode fazer com tanta maestria e bondade. Naquela hora, parecia que, estando perto, ele poderia resolver algumas circunstâncias. Mas ele mal sabia que, estando longe, ele poderia modificar toda a história que estava acontecendo, mesmo que fisicamente ele estivesse distante. Quando eu brinquei com Benjamin sobre a esponja, eu brinquei dizendo: Benjamin, Deus é capaz de pegar aquilo que eu acho tão improvável e fazer com que a esponja possa carregar meu celular sem que nenhuma energia esteja nele. Eu vou dizer uma coisa a você: você precisa crer que quando não há mais saída, quando não há mais porta, quando não há mais o que fazer, quando as coisas que estão ao seu redor não são mais capazes de satisfazer ou resolver a tua adversidade, há uma coisa que você pode fazer: ir aos pés do Senhor, clamar ao Senhor em oração, buscar em Deus provisão. Se você quer aprender isso mais um pouco, eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo e ler um texto que eu acho extraordinário para fazer menção e dar luz a isso que eu estou aqui mencionando. Se você puder abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 17, eu quero ler alguns versículos com você. Versículo de número 1, a Bíblia diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor,
Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Olhe para cá e me deixa dizer isso a você. Aquele povo peregrinava pelo deserto, caminhava com afinco debaixo de uma obediência, uma voz que os retirou da terra do Egito e agora os conduzia para uma terra de promessa. Mas na travessia do deserto, a Bíblia diz que aquele povo teve fome, aquele povo teve sede. E quando teve sede, clamou a Moisés: dai-nos de beber, temos sede. E Moisés, naquele dia, não tinha nada. A sede era uma necessidade, ela era real, não era uma falsa sede, não era uma fantasia de sede, era uma realidade, era uma necessidade real. Ele olhava ao redor, não tinha rio, não tinha equipamento para extrair água do fundo ou para cavar um poço no meio daquele deserto, nada existia. Mas existia uma coisa quando nada existiu, uma fé, a fé de clamar ao Senhor, a fé de buscar na impossibilidade, nas coisas improváveis, naquilo que parece não existir, uma resposta e um milagre. E o que Deus fez? Deus deu uma resposta ainda mais improvável. Mandou Moisés pegar o seu bordão, o seu cajado e ferir a rocha. Ora, ferir a rocha, ferir uma rocha no meio do deserto, ferir uma pedra que estava ao meio da caminhada, parece ainda mais improvável, parece ainda mais impossível. Porque se é difícil extrair do fundo da terra, do fundo do deserto, uma poça de água, cavar um poço de água, quanto mais com um cajado de madeira, romper, ferir, machucar, rasgar uma pedra, uma rocha de deserto. Mas mesmo assim, com a impossibilidade de um cajado, com a incapacidade de tirar de uma pedra a água, ainda assim, na incapacidade de extrair uma abundância de água que pudesse alimentar toda uma multidão que estava no deserto, Moisés creu, Moisés confiou e Moisés realizou. Porque o milagre não estava no bordão, o milagre não estava na pedra, o milagre estava em crer que Jesus Cristo pode, nas coisas improváveis, fazer jorrar aquilo que necessitamos. O que eu quero dizer a você hoje, ao teu coração, ao teu espírito, creia que Deus não precisa de coisas extraordinárias, precisa apenas de algo que você clame a Ele, que você busque a Ele, que você ouça a sua voz e que você creia que a sua palavra é verdadeira e é capaz de produzir as coisas mais impossíveis da terra. Eu não sei quais são os tamanhos, eu não sei quais são as adversidades que hoje pesam sobre a sua vida, mas uma coisa eu sei. Eu creio e sei que existe um Deus no céu que está de mãos estendidas para abençoar a minha e a tua vida. Basta ouvirmos e obedecermos, crendo que Ele, nas coisas incapazes aos nossos olhos, faz jorrar milagres impressionantes. Se essa palavra tocou a tua vida, se você crê nela, se você confia nela, se levante, busque de volta a orientação do Senhor. Traga o Senhor de volta para o centro da tua vida, traga Ele de volta para o centro das suas decisões e obedeça à voz do Espírito, porque certamente milagres acontecerão a ti e a toda a sua família. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, tudo que você carrega e transporta. Que o Senhor seja contigo todos os dias, em nome de Jesus.